A Polícia Federal quer se aprofundar um pouco mais na investigação da rachadinha contra o deputado federal André Janones, porque, segundo o delegado responsável pelo caso, há sim indício de que a rachadinha era de verdade, o que o deputado continua negando. Agora a PF pediu a quebra do sigilo bancário e fiscal dele e dos assessores, e o homem ficou bravo com essa história, viu? Na outra ponta, o Carluxo também está só se complicando com as descobertas da PF no caso da ABIN paralela. Agora já se sabe que quando a assessora dele pediu informações sobre dois inquéritos sigilosos contra a família Bolsonaro, o Alexandre Ramagem já não trabalhava mais na ABIN. Então, como é que ele tinha acesso a esse tipo de informação, mesmo fora da agência, hein? Aí tem coisa. Esse vídeo aqui vai falar desses fatos de forma bem detalhadinha, que é para você entender tudo. Eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Obrigado para você que está chegando agora e conhecendo o canal. Obrigado para você que já está comigo faz tempo. Eu só peço de sempre aquela dedada no like para viralizar o vídeo. Bora lá? Seguinte, desde que vazou aquele áudio do Janones falando com os assessores que precisava pagar dívidas de campanha, a suspeita de rachadinha está no ar contra ele, que é o maior rival do Carlos Bolsonaro. Ele sempre negou, disse que colocava o sigilo bancário à disposição, mas a Polícia Federal não achou suficiente e pediu para o ministro relator do caso, o Luiz Fux, do STF, que quebre o sigilo bancário e fiscal do Janones e de diversos assessores e ex-assessores para conseguir verificar essa história direito. E baseado em quê? Segundo essa reportagem aqui, baseado em inconsistências nos depoimentos desses assessores. Ou seja, os caras falaram e não convenceram a polícia de que a rachadinha não existiu, embora todos eles tenham dito que não existiu, eles negam tudo. Um desses assessores, chamado Alisson Alves, disse que nunca teve rachadinha. Só que ele admitiu para a Polícia Federal que era comum ele fazer saques de R$ 4.000 em dinheiro vivo, o que os investigadores consideraram no mínimo suspeito. O próprio Janones, logo que surgiu essa denúncia, ele disse que entregaria todos os extratos bancários dele e realmente ele entregou tudo para a Polícia Federal. Então, a pouca análise que foi possível até agora foi em cima disso. E teve um outro fato que chamou a atenção também. Um levantamento do COAF, o COAF é um órgão da Receita Federal que controla as atividades financeiras de todas as pessoas. O COAF revelou que entre os dias 24 e 26 de julho do ano passado foram feitos 9 depósitos na conta do Janones que totalizaram R$ 15.000. Depósitos fracionadinhos. E isso costuma acontecer onde? Nos esquemas de rachadinha. Não quer dizer ainda que seja o caso, mas o modus operandi é parecido sim. Isso é. A polícia disse que só a entrega dos extratos bancários não vai ajudar muito, porque o delegado precisa da quebra completa do sigilo. Quando isso acontece, o banco envia um outro tipo de arquivo, um arquivo em que é possível pesquisar dentro dele. Não é só aquele papel que você tem que ficar correndo o olho, anotando com uma caneta e procurando algum sinal de crime. Além disso, também é importante quebrar o sigilo fiscal. Por quê? Porque isso dá acesso às informações não só dos bancos, mas também da Receita Federal. E assim dá para saber, por exemplo, a evolução patrimonial do André Janones. E aí dá para comparar essa evolução patrimonial com o salário dele como deputado, para saber se esse patrimônio é compatível ou não com a renda dele. Se for compatível, beleza. Agora, se não for, isso também pode ser um sinal de que ele recebeu algum dinheiro por fora, o que seria mais um indício de rachadinha. Como eu falei no começo do vídeo, o Janones sempre negou a rachadinha e disse que até teve uma ideia de arrecadar uma grana com os assessores, mas que ela foi abortada ali no ninho pela advogada dele. O deputado falou que realmente pensou em fazer uma vaquinha para pagar dívida de campanha, mas quando a advogada diz que isso é rachadinha, ele jura de pé junto que desistiu na hora. Ele também emitiu uma nota dizendo que não tem medo da investigação e que está certo de que ele vai provar a inocência dele. Agora a bola está na mão do Luiz Fux, porque como o Janones é deputado federal e ele tem foro privilegiado por causa disso, todas as decisões sobre investigação
tem obrigatoriamente que ter autorização do STF. E o relator que foi sorteado para cuidar desse caso é o Fux. Quem pediu a abertura dessa investigação foi a Procuradoria-Geral da República, que também é o único órgão que tem direito de investigar os deputados federais. E onde a Polícia Federal entra nisso? Ela entra ajudando a PGR, mas a PF não manda em nada. Tudo ela tem que pedir, a PGR tem que dizer se concorda ou não, e depois disso o Fux decide. Inicialmente a investigação tinha um prazo de 60 dias para acabar, mas provavelmente esse prazo vai ser prorrogado, porque agora, com esse pedido de quebra de sigilo, a coisa deve demorar um pouco mais. E é o que eu sempre digo, né? Quem não deve não teme. Se o Janones não deve nada, tudo bem, pode ficar tranquilo. Agora, se está devendo, pode ir colocando as barbas de molho, as barbas que ele nem tem, porque a polícia vai descobrir. Por outro lado, o Carluxo também está que se complica cada vez mais a cada descoberta da Polícia Federal. Num vídeo anterior, eu falei sobre as mensagens que a PF encontrou no celular de uma assessora dele. Nessas mensagens, ela estava pedindo acesso a informações que ele nunca, jamais poderia ter, que eram sobre inquéritos contra o pai dele, o Bolsonaro, e os irmãos, o Jair Renan, por tráfico de influência, o Flávio, por rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio, e do próprio Carlos, também por rachadinha, só que na Câmara Municipal. Agora, o detalhe que a gente sabe é que esse pedido foi feito por uma pessoa ligada ao Alexandre Ramagem, quando ele já não trabalhava mais na ABIN. E se ele já tinha saído, como é que ele ainda tinha acesso a esse tipo de informação? Isso demonstra que alguém lá de dentro continuava repassando para ele, o que só ajuda a confirmar que o esquema da ABIN paralela continuou funcionando mesmo, depois que o Ramagem saiu, viu? E pesquisando notícias do passado, eu encontrei uma outra evidência da participação do Carluxo no esquema. Em novembro de 2021, o Bolsonaro viajou para Dubai e participou de uma feira de tecnologia de defesa, chamada Dubai Air Show. Nessa viagem, a comitiva presidencial levou uma pessoa que fazia parte do chamado Gabinete do Ódio, que era aquela estrutura que era dedicada a espalhar fake news e a difamar adversários do Bolsonaro, e que quem comandava era o Carlos Bolsonaro. E essa pessoa, ligada ao Carlos, que não teve o nome divulgado, negociou pessoalmente com representantes de uma empresa israelense a compra de um outro programa espião chamado Dark Matter. Também teve uma outra ocasião em que o próprio Carluxo, apesar de não ter nada a ver com o governo federal, se meteu numa negociação para tentar comprar outro programa israelense, o Pegasus, que é especializado em hackear celulares e acessar os dados que tem dentro do aparelho. Inclusive, nessa negociação, ele afastou a ABIN da parada e participou da negociação junto com o Ministério da Justiça. É o primeiro caso da história de um vereador federal no Brasil. A Polícia Federal não tem muita esperança de encontrar alguma coisa importante no celular do Carlos, que foi apreendido agora nessa operação dessa semana. Porque, segundo informação de diversas pessoas que conviviam com ele, o rapaz era meio paranoico com o próprio celular, sabe? Tão paranoico que ele costumava mudar de aparelho toda hora e até de número de telefone para não deixar rastros sobre o que ele conversava e com quem. Então, dificilmente vai ter alguma coisa antiga nesse aparelho que foi apreendido. Agora, a maior esperança dos policiais é encontrar provas nos aparelhos dos assessores dele e do Ramagem. Porque a maioria das conversas entre eles nunca era diretas. Geralmente, um assessor de um conversava com o assessor do outro para despistar. E só com um ex-assessor da ABIN, no tempo do Ramagem, a polícia encontrou 10 celulares. É aquele militar que também tinha um computador da ABIN em casa, mesmo não trabalhando lá mais, sabe? Então, nesses aparelhos pode sim ter muita coisa. Aproveitando, tem uma galera aí que começou a espalhar que a busca e apreensão na segunda foi uma forma de abafar a live que os Bolsonaro fizeram, o pai e os filhos, no domingo. É um papo meio de maluco, né? Eles falam como se o Alexandre de Moraes tivesse dado um estalo e pensado assim, vou dar uma busca neles amanhã cedo. Aí ele senta no computador, redige lá uma ordem e pronto. Isso é uma baita de uma viagem, né? Para começar, quem pede a busca e apreensão é a Polícia Federal.
O delegado precisa fazer um baita de um relatório, expondo todos os motivos pelos quais ele acredita que precisa fazer essa busca e apreensão. Ali, ele precisa listar as provas que ele já tem na mão, que foram coletadas em outras etapas, em outras operações, e como essas provas podem se ligar ao que vai ser apreendido no futuro, nessa busca que ele está pedindo. Aí ele manda esse pedido para o Ministério Público Federal, que precisa avaliar se aquele pedido tem sentido mesmo ou não tem. E no caso, quem cuidou disso foi a Procuradoria-Geral da República, que analisou o pedido e também teve que escrever um parecer longo, apontando por que ela concordava com aquele pedido. Só depois que essa papelada passa na mão dos dois órgãos, da Polícia Federal e da PGR, é que o pedido vai parar nas mãos do ministro relator do processo, que nesse caso é o Alexandre de Moraes. Então, o ministro decide em cima dos argumentos que dois órgãos investigativos mandaram para ele por antecedência, ou seja, não é ele que toma a iniciativa de fazer. Ele autoriza algo que foi pedido por outras pessoas e que tem que ser devidamente justificado. Eu li toda essa parte, porque o processo não é sigiloso. A decisão do Alexandre de Moraes tem 17 páginas e cita vários trechos dos argumentos, tanto da Polícia Federal quanto da Procuradoria-Geral da República. Depois que ele autoriza, a Polícia Federal agora precisa organizar a operação, precisa selecionar os policiais que vão participar, e no caso daquele dia, era em 5 estados diferentes. Precisa organizar hotel para esse pessoal, alimentação, porque a operação começa ainda de madrugada. Não vamos esquecer que 6 horas da manhã é a hora que eles batem na porta do alvo. Então, desde 3, 4 horas da madrugada já está todo mundo de pé. Como jornalista, eu já acompanhei uma operação da PF que começou às 3 horas da madrugada, para estar lá, 6 horas da manhã, na casa da pessoa. Agora, dá para imaginar tudo isso que eu falei sendo feito entre uma live à noite e a madrugada do dia seguinte? É óbvio que não, né? Mas essa narrativa de perseguição aí, ela é assim mesmo, ela não precisa fazer sentido nenhum. Porque quem acredita, e é muita gente, não está preocupado com o sentido de nada. São pessoas que acreditam até que a Terra é plana. Você acha que elas vão duvidar de alguma outra coisa que esse pessoal fala para elas? Óbvio que não.